E dizem que o colecionismo pode ter surgido aproximadamente entre 400 e 600 mil anos atrás, com registros de lascas de osso e fragmentos de calcários moldados e guardados como se fizessem parte de objetos pessoais de quem habitava a Terra na época. Tá, não é tão antigo assim, mas deu para entender. Mas pensando que, segundo pesquisas, os Homo sapiens surgiram no continente africano uns 200 mil anos atrás, já dá para perceber que o colecionismo e a humanidade caminham ali juntinhos desde que o homem é homem, por assim dizer. Bom, ciências à parte, talvez essa introdução sirva para você inventar aquela desculpa, vamos dizer assim, mais gourmetizada, quando a sua esposa pegar no pé que você tá chegando com um gibi ou com um bonequinho novo em casa, você pode dizer que simplesmente está seguindo os passos da humanidade, hein? Olha, como eu li uma vez e carrego essa frase como mantra, muito mais que juntar coisas, colecionar é o ato de perpetuar a vida. Olha só, e talvez essa frase nunca tenha feito tanto sentido quanto agora, com itens mais do que especiais que acabam de chegar na minha coleção e junto com isso, um pouco de conversa nostálgica do jeito que a gente gosta. Então se prepara aí que o vídeo hoje tá daquele jeitão, cheio de nostalgia e emoção. E seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Eu já vou adiantando que eu não quero imitar o meu amigo Alessandro Pernizila com o sempre excelente canal Coleções e Causos, mas o vídeo de hoje é exatamente isso, coleções e causos. Afinal de contas, eu acredito que todo mundo que coleciona algo começou por algum motivo, por alguma inspiração. Então hoje eu vou falar para vocês qual foi o meu motivo e qual foi a minha inspiração. E aquela velha frase, né? A fruta não cai longe do pé. E antes de mim, o meu pai era um colecionador de mão cheia. Ele adorava colecionar de tudo e mais um pouco. E olha, sem exagero, o seu Flávio colecionava desde cédulas e moedas antigas até, olha só, tabelas de campeonato de futebol e principalmente das Copas do Mundo. Aliás, por falar em Copas do Mundo, ele tinha completinho ali, todos os álbuns de figurinhas das Copas do Mundo, lá das antigas, e isso desde a Copa de 70. E esses álbuns existem até hoje, guardados pelo meu irmão. As emoções do Mundial da Espanha estão com ping-pong no almanaque oficial da Copa. Bateu, apontou, atirou. Olha, e se hoje a gente tem aquele costume de tirar foto e postar qualquer lugar novo que a gente conhece para deixar de lembrança, o meu pai fazia isso de um jeito bem diferente. Bom, no caso do meu pai, qualquer restaurante, qualquer bar novo que ele fosse que tivesse um guardanapo, ele pegava esse guardanapo, colocava ali a data e colecionava. Então imagina, ele tinha guardanapo de todo lugar. Bom, e obviamente, como era moda antigamente, meu pai também colecionou muita moeda e cédulas antigas, já que no passado, vira e mexe, aparecia algum dinheiro novo. E também colecionava cartões telefônicos, que era moda, e latinhas de cerveja. Aliás, vou dizer, acho que esses dois itens foram mania para muita gente, principalmente nos anos 90, diz aí. Bom, agora, se tem uma coisa que me deixava fascinado era a coleção de gibis que meu pai tinha. Ele tinha muita coisa, tinha uma estante vistosa e praticamente 90% da coleção eram aqueles gibis famosos da Disney da época da editora Abril. Olha, ele tinha inclusive os primeiros quadrinhos do Pato Donald e também do Zé Carioca aqui no Brasil e também aqueles manuais dos escoteiros mirim. Mas o que deixava a coleção bonitona aos olhos eram aquelas edições colombadas da coleção Disney Especial. E eu vou dizer, meu pai se orgulhava de ter todas as edições lançadas entre 1972 e os anos 90 e que teve ao final da publicação um total de 180 edições. Lembra desses aí? Cada edição era bem temática, com historinhas sobre os piratas, também tinha os fotógrafos, os mágicos e por aí vai. E claro, eu acho que o hábito de ver meu pai com gibi todo final de semana na mão também me levou ao ato de ler gibi e colecionar. E era legal demais. Eu lembro quando a gente era pequeno, ele levava eu e meu irmão naqueles sebos, aqueles famosos, né, troca 2 por 1, e a gente fazia festa. Só que, para a tristeza dele, quase nada de Disney. O negócio da gente eram os quadrinhos de super-heróis. Eu mesmo me orgulho de ter até hoje praticamente tudo que Abril lançou da DC Comics no Brasil e, melhor ainda, as mesmas edições que eu ganhava ou comprava naquela época, eu tenho até hoje. E fora isso, o seu Flávio também colecionava discos de vinil. E teve uma época que, inclusive, com aquela mania que todo bom colecionador tem, né, uma hora na vida, ele mudou o foco e trocou quase todos os gibis por uma nova coleção de discos. Outra paixão do meu pai eram as bicicletas
bicicletas. Ele chegou até a colecionar algumas das antigonas, mas ele gostava mesmo era de andar com elas, às vezes até trocando o carro ou a moto para cruzar a cidade em cima das magrelas. Inclusive, vê como é que são as coisas. Enquanto eu herdei do meu pai o gosto ali por colecionar, por ler gibi, mais um monte de coisa, o meu irmão herdou o gosto pelas bicicletas. Tá certo que quando a gente era pequeno, lá nos anos 80, nos anos 90, toda criança gostava de bicicleta, mas o meu irmão foi levando esse gosto adiante e até hoje ele anda e faz umas distâncias que eu vou dizer, parece que tá pagando promessa, distâncias que eu não faria nem de carro de tanta preguiça que eu fico. Agora, outra coisa interessante é que meu pai adorava rabiscar, adorava fazer um desenho. E olha, eu não sei se vem alguma coisa aí do DNA ou não, mas assim como meu pai não podia ver uma folha em branco e um lápis e uma caneta por perto que estava desenhando, desde pequeno eu também gostava disso. Inclusive, eu já contei em outras oportunidades aqui no canal, eu cheguei a pensar em viver de fazer quadrinhos e quando era adolescente, eu criei um grupo de heróis chamado Esquadrão 4 Elementos. Aquilo era bonito demais. Só que, infelizmente, eles nunca passaram de uma única aventura enfrentando zumbis na França. Obviamente, eles devem estar lutando até hoje, enfrentando zumbis, ali pertinho daquele universo das tampas de caneta Bic perdidas. E por falar nisso, que tal deixar aquele like felpudo para fortalecer o canal, hein? Olha, teve uma época em que eu e meu irmão, ali no começo dos anos 90, a gente entrou naquelas de andar de skate, com aqueles shapes lendários da URG, rodinhas mosca e tudo mais. Eu me lembro até hoje que o meu pai foi em um sebo e trouxe de presente pra gente algumas revistas de skate da época e também uma edição lendária que eu não me esqueço, hein? Almanac Skate Mania da Editora Abril, que tinha várias histórias em quadrinhos, obviamente, falando de skate. Aliás, eu quero saber, hein, você também embarcou nessa modinha de skate? Hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Mas o motivo maior desse vídeo, além da gente falar dessa coisa, né, de coleção, de pai para filho, de nostalgia, obviamente, é mostrar para vocês 3 itens muito especiais que estão chegando na minha coleção. Olha só! Isso aqui, meu irmão acabou encontrando, era coisa do meu pai, itens que o meu pai tinha e agora tá aqui, veio pra minha coleção pra nunca mais sair. E agora conta aí, tá gostando desse vídeo? Aposto que tá, né? Então, bora lá, que tal se inscrever aqui no canal e badalar o sininho, são 2 vídeos por semana, um na quarta e um no domingo, e também aproveita para compartilhar. Vou até dar uma ideia, que tal compartilhar com seu pai, ou então com algum amigo, um irmão mais velho, aquela pessoa que influenciou você a ser um colecionador hoje em dia, que tal? Ei, tá ouvindo esse barulho? É o ping-pong Pantanal, que acaba de chegar com figurinhas dos bichos e plantas mais importantes do Pantanal. Para colecionar, a gente ganha este álbum cheio de informações que vão deixar a gente fera em matéria de Pantanal. Peça logo o seu. É só mandar 5 embalagens vazias de ping-pong para a Caixa Postal 27 em São Paulo. Cada carta vale um álbum. Ping-pong Pantanal. Colecione essa... E eu já quero começar mostrando o livro ilustrado Ping Pong Pantanal. Esse álbum foi lançado em 1990 e eu nem precisei pesquisar para saber isso. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas olha só que bonito, né? A capa. Então tinha lá, saiba por que o Pantanal é tão importante. O legal, esse álbum aqui, a galera comprava ou vinha de brinde, não lembro agora, pra gente colar as figurinhas do Ping Pong Pantanal que vinham no chiclete. Então tinha lá, cobra, galo da Campina, a víbora, né? Olha, mais cobra, gavião, caramujeiro. Vamos lá, vamos passando aqui, jiriti, lagarta, agralha, borboleta, perereca, vários animais que eram lá do Pantanal, né? Gafanhoto, jabuti. Mas não era só isso, também tinha, mostrando lá o cerrado. Então, quer dizer, a gente na época, a gente comprava chiclete, se divertia abrindo isso e ainda tinha uma aula, né, de biologia, uma aula toda legal, né, falando a respeito do ouriço, algodão do campo. Olha, tem um aqui que eu vou mostrar para vocês que só de olhar eu já me lembro abrindo a figurinha e relembrando, né, olha, essa aqui, capivara. Eu lembro até hoje, eu abri, vi a figurinha da capivara, legal demais. Agora, eu vou dizer, a coisa mais importante para mim desse álbum é saber que o meu pai colou cada uma dessas figurinhas aqui, colou bem, hein? Colou bem bonitinho e o álbum tá completinho, arara vermelha, cabeça seca, arara amarela, né? Então, meu pai conseguiu completar realmente esse álbum
Ah, isso aqui é demais, olha só isso aqui. Borboleta, onça pintada, né, lagartixa, mutum. E aí no final, a gente ainda tem aqui a localização do Pantanal, onde é que fica, né, tudo certinho. E agora eu vou mostrar, ó, por que eu sei que foi 1990, porque o meu pai marcou a Tubarão 24/9 de 1990, que foi o dia que provavelmente ele pegou esse álbum. Como eu falei, meu pai adorava anotar tudo, ele anotou aqui, ó, Tubarão 24/9 de 1990. Então imagina a emoção, né? Tantas décadas depois eu estar com esse álbum na mão aqui, saber que foi meu pai que completou ele. Então tá lá, ó, Pantanal. O Pantanal Mato Grossense é, se não o maior, um dos maiores viveiros naturais do mundo. Então, bonito demais, diz aí. Bombas! Só porque eu peguei a figurinha da coleção surpresa da minha irmã, ela ficou marara comigo. Aí, foi voando que nem um pássaro contar pra minha mãe, que ficou uma onça, é claro. Eu, como sou tatu, saí de mansinho tipo um gato no mato. Viu só como é bom conhecer os bichos dos sertões? Coleção Sertões do Chocolate Surpresa. Uma surpresa em cada chocolate. Mas esconde no mocó, assim ninguém vai sapiar a sua. E agora, Sertões Nestlé Surpresa, ou seja, no passado, a gente além de comer chocolate, a gente ainda tinha aula de história, aula de geografia e tudo mais, e tinha álbum de figurinhas, né? Umas figurinhas diferentes, mas eram. E tá lá, ó, A Fauna dos Sertões Nordestinos, por Luiz Cláudio Marigo. Então, quer dizer, tinha uma aula pra gente aqui, mostrando curiosidades do Brasil, que a Nestlé, né, presenteava a gente, e a gente ia colando, ó, os negócios, essas figurinhas aqui, elas vinham no chocolate surpresa, eram as figurinhas duras, né? Então ela fica até meio destacada aqui no álbum. Ela era mais ou menos uma base para o chocolate, já que ele era bem fininho, e a gente comia e colava, e foi o que meu pai fez, né? Abria o chocolate, comia e colava. Ó, o primeiro número 1 já é o mocó, né? Um mamífero lá da região, e a gente ia vendo, ó, Sussuarana, Maracajá. Alguns meu pai não achou, né? Caetito, mas tinha lá, ó, Irara. E olha a espessura desse álbum, né? Olha só isso aqui, que coisa caprichada, que coisa mais bonita, ó. Aqui seria Mambira, né? Aqui tem Peba, né? Um tipo de tatu, Camaleão, Mico Estrela, todos eles bem coladinhos pelo meu pai na época. Inclusive, olha que legal, a gente colava, né, a figurinha que vinha no chocolate e ela ficava meio que destacada da figurinha que tinha ao fundo aqui, meio como se fosse um wallpaper dela, né, um fundo. Ficava legal demais isso aqui, olha só o capricho disso. Por uma coisa feita em 1990, que a gente sabe, né, que era muita coisa caprichada naquela época, mas o design gráfico, olha, vou dizer, tá bonito demais, ó, calanguinho, calango seco, olha que maravilha isso. E o meu pai chegou próximo ali de completar o álbum, ó, não tinha Borboleta da Caatinga, mas tinha Zabelê, né, o Carcará, bonito demais. Olha, vou dizer para vocês, né, como eu já falei, a gente manusear um item clássico, alguma coisa que foi lançada no nosso passado já é legal demais. Quando isso pertenceu a alguém que foi importante pra gente, alguém que fez parte da vida da gente, então se torna mais importante ainda. Olha que bonito isso, ó, Coroinha, né, Galo da Campina, e tá aí. Então, Nestlé faz o melhor chocolate e também, né, fazia as melhores figurinhas e os melhores álbuns, pelo visto. Inclusive, se essa propaganda do chocolate surpresa deu água na boca, ó, vamos lá, tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre esse e outros sabores que eu garanto são cheios de nostalgia. Então, fica a dica caso você ainda não tenha assistido. E por último, mas não menos importante, Show Disney Profissões, o livro ilustrado lançado pela editora Abril, que na verdade, né, é um álbum de figurinhas, mas eles chamavam assim na época. Isso aqui foi lançado em 1983, eu nem sabia que eu estava no mundo nessa época, e essa aqui é a segunda versão. Teve um álbum de figurinhas que foi lançado com o mesmo nome, Show Disney Profissões, só que em 1978, mas eu garanto que esse de 83 é tão raro quanto. E olha só que beleza, né? Que coisa mais linda isso aqui. Várias figurinhas, meu pai acabou não completando esse álbum, ele completava vários na época, mas esse aqui acabou não completando, mas não tem problema. O negócio é que a gente vê que tinham várias profissões que hoje já não são tão faladas, né? Estão sendo substituídas por outras, mas que na época eram citadas no álbum, né? Como por exemplo aqui, ó, vamos ver aqui, alfandegário, tem agricultor, todas essas obviamente existem, né? Administrador de empresas, advogado,
Mas ó, animador, apontador, arquiteto, arquivista, ator, claro, também não vai parar nunca, aviador, assistente social, astrônomo, artista plástico, mas ó, ascensorista já é uma coisa ali, né, que daqui a pouco a tendência aí é não ter mais, mas vamos lá. Ó. E o que é interessante é que além de ser um álbum que mostrava várias profissões para a criançada, né, a gente até podia escolher qual a profissão de repente que a gente ia ter quando adulto, todas elas eram estreladas por personagens da Disney. Então tem aqui ó, o Gastão, tem a Sininho, né, tem o Nestor, quem não gostava do Nestor da Disney, do Zé Carioca, era legal demais, né? O Quincas, o Coelho Quincas, tá ali o Gastão de novo. Então, olha, legal demais, vários personagens que estavam em alta na época, né? O Super Pateta, esse aqui eu gostava demais, meu pai tinha vários gibis do Super Pateta, comia aqueles amendoins e ganhava poder. Então, um álbum bem interessante, né? Muito bem feito. Apesar das figurinhas serem todas do mesmo tamanho, parece que elas eram até meio que coladas ali, né, com cola branca e tal, mas meu pai colou tudo direitinho, isso que importa, né? Ele tinha um capricho para colar as coisas aqui, olha só que legal isso, Dumbo, né? Ó, estilista, estenógrafo, olha só isso, estatístico, olha só que álbum interessante esse, hein? E olha só que legal, no final a pessoa marcava, no caso foi meu pai que marcou, né? Cada uma das figurinhas que ele conseguiu na época e tal, as figurinhas que estavam faltando ficaram em branco aqui. Então a pessoa podia, né, marcar, e aí depois tinha um prazo, né, acabava a coisa, não tinha as facilidades de hoje, mas a pessoa podia colocar lá num envelope um valor em dinheiro, enviar, e depois isso retornava, né, era naquela coisa do fio do bigode, retornava com mais cromos para poder completar o álbum. Não foi o caso do meu pai, ele acabou não completando, mas olha só, bonito demais esse álbum aqui, hein? Show Disney Profissões. E olha, eu acho que uma das perguntas que eu mais ouço desde que eu criei o canal e até antes disso é o porquê de colecionar, o porquê de manter esse monte de bonequinho, ou hominho como alguns chamavam, outros brinquedos, videogames, quadrinhos, o que mais for. Eu não tenho dúvida em responder que colecionar é muito mais que simplesmente ter algo e ostentar para os amigos ou na internet. Olha, e se alguém faz isso também, de fato, sem problema nenhum, afinal de contas, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas eu garanto que quem colecionar apenas para ostentar para os outros, apenas para mostrar que tem uma coleção, olha, tá perdendo, porque o laço afetivo com as coisas é que faz a gente ter tanto gosto por isso. Então, para mim, colecionar é uma forma de desconectar o passado naquele tempo onde tudo era mais simples pra gente, preocupados em apenas estudar e passar de ano, em não perder o desenho ou o programa preferido na televisão, ou mesmo estar por perto o suficiente quando estivesse brincando pela rua e o pai e a mãe gritassem pra gente vir pra casa tomar banho que já estava tarde. E mostrando esses itens para vocês, eu vou dizer, eu acho que colecionar não é só a gente se conectar com o passado, é a gente se conectar também com alguém que foi muito importante pra gente, no caso, o meu pai, que também era colecionador. Então, ter esses álbuns agora na minha coleção, quase 14 anos depois que o seu Flávio partiu para um lugar melhor, tem um significado que não dá para explicar. Já que além dele deixar saudades, também deixou lembranças muito boas, né? E também essa coisa toda do colecionismo que, se Deus quiser, eu vou levar também até o meu último dia. Então, ó, obrigado. For being with the ones we love, sharing so much joy and cheer. What a wonderful feeling, watching the ones we love having so much fun. And I was sitting by the fireside, taking a walk through the snow, listening to children's choir, singing songs about Jesus in the blessed way that He came to us. Então vamos lá, depois de muita emoção, né, eu quero continuar conversando a respeito disso com você, né? Então conta pra mim o que te motiva a colecionar, seja lá o que for. Eu sei que muita gente coleciona bonequinho, muita gente coleciona gibi, muita gente coleciona selo, não importa. O que motiva você a colecionar? E também comenta aqui qual a lembrança mais importante que você tem com seu pai. Vamos conversar mais a respeito disso?
Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, porque foi muito especial para mim, talvez um dos vídeos mais especiais aqui do canal. Então, ó, se tá chegando agora, tem mais vídeo aí, né, falando a respeito dos anos 80, a respeito dos anos 90, é o que não falta. Também aproveita para conhecer as nossas redes sociais, tem nostalgia todo dia, novidade também praticamente todo dia. E se você já fez tudo isso, quer ajudar ainda mais, quer se tornar um membro Felpudo Gold, então vamos lá, vamos ajudar a nostalgia aí pra frente. Fazendo isso, você também tem o seu nome aparecendo aqui no final de todo o vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!